Hoje eu quero falar com você sobre os perigos de se tornar uma pessoa morna. Os perigos de se tornar uma pessoa morna. O frio é aquela pessoa que nem crê em Deus, não se importa com as coisas de Deus. O quente é aquele que demonstra a sua paixão por Deus, a sua total submissão, a sua obediência. A fé dele é demonstrada através da sua obediência às coisas de Deus. Esse é o quente. Mas existem aqueles que são mornos, nem frio nem quente. E eu vou te mostrar o que acontece quando você começa a se tornar uma pessoa morna. Talvez em meio a essa pregação você vai se identificar. Você fala: meu Deus, eu estou sendo essa pessoa. Eu estou sendo essa pessoa, eu preciso me alinhar, preciso buscar a Deus. Bom, vamos para a Bíblia, nós vamos estudar juntos esse trecho. Apocalipse capítulo de número 3, gente, vamos lá? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Libera só um pouquinho o retorno para mim aqui. Aumenta só um pouquinho o retorno. Coisinha pouca. Isso, tá bom. Conseguiram achar, pessoal? Apocalipse capítulo 3. Só para a gente ter uma ideia, essas aqui são cartas de João. Ele estava preso na ilha de Patmos, e o Espírito Santo foi conduzindo ele para escrever cartas à igreja. A igreja de Cristo estava se expandindo. Essa carta que nós vamos ler agora era uma igreja que estava em Laodiceia. O pastor dessa igreja, segundo os estudiosos, era um rapaz chamado Arquipo, ou Arquipo, dependendo da tradução, tem acento no A ou não. E ele era filho de um comerciante por nome Filemão. Ele é quem estava cuidando da igreja nessa ocasião aqui, quando essa carta chega para ele. E aí olha só o teor dessa carta. Eu penso que a gente precisa tomar o cuidado de estudar juntos. Diz assim lá no verso 14: e ao anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja é chamado de anjo, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem o que, pessoal? Nem quente. Você achou aí, pessoal? Você não és frio e nem... Tomaras que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Espírito Santo havia dado esse direcionamento e foi enviada essa carta ao pastor que estava nessa igreja. Eu quero que você entenda que cada vez que o Espírito Santo vem trazer uma mensagem para a igreja, nós precisamos prestar atenção no que ele está tratando. Uma coisa que eu tenho sempre comigo, sempre antes da gente passar por algum problema, sempre analisa as mensagens que estão fluindo antes de você passar uma luta, antes de você passar um problema. Porque na maioria das vezes, Deus sempre já tratou com a gente antes. É aquela velha história: a professora não aplica a prova sem antes rever a matéria com você. Ela repassa toda a matéria. E ainda tem professora que é uma bênção, que fala assim: isso aqui vai cair na prova. Quem já teve professor assim? Que dá até um toque para você. Você: rapaz, eu não ia nem anotar isso aqui, mas agora eu vou anotar. Você logo toma nota, deixa registrado, porque ela te deu um toque dizendo: olha, isso aqui vai cair na prova. As coisas de Deus não são diferentes. Deus sempre vai tratando a gente antes de coisas acontecerem.
E existem momentos em que o Senhor Deus vem também tratar aquilo que já aconteceu, já é evidente, já está ali. Nesse episódio, já era algo que já estava acontecendo. E o Espírito de Deus trouxe essa mensagem como um alerta, como uma repreensão para a igreja naquela época. Irmão, não sei se você percebe, mas o Evangelho tem crescido muito. Nunca se viu tantas igrejas abertas. Hoje, com a expansão da internet, muitas pessoas estão pregando o Evangelho através das redes sociais, das mídias sociais. O Evangelho tem se expandido. Deus tem sido engrandecido em muitos lugares, pessoas têm se convertido. Só que ao mesmo passo que o Evangelho está crescendo, existe uma obra do diabo atuando na igreja, fazendo com que aqueles que um dia já ferveram na presença de Deus, já foram atuantes na presença de Deus, já foram quentes na presença de Deus, demonstrando a sua fé, a sua obediência, essas mesmas pessoas agora estão ficando mornas. E o que seria ser morno? O Senhor falou que uma pessoa fria é aquela pessoa que praticamente não crê em Deus, ela não se importa com as coisas de Deus. A pessoa quente, o Senhor falou que é aquela que demonstra a sua fé por meio da obediência, a sua paixão por Deus, a sua submissão às coisas de Deus, né? A sua sede. Isso demonstra que a pessoa está quente. E aonde fica a pessoa que está morna? E aí eu preciso pontuar com você aqui. A pessoa morna é aquela que crê em Deus, mas ela vive sem Deus. Ela vive sem a palavra de Deus. Ela vive sem direção de Deus. Ela faz as coisas sempre do jeito dela. Ela crê em Deus, mas ela nunca se importou em buscar de Deus direções para resolver problemas da sua família, para resolver questões financeiras. Ela crê em Deus, mas na vida dela não há uma necessidade da palavra de Deus ou da orientação de Deus. Deus é a figura na vida dessa pessoa morna que ela clama quando tudo der errado, somente, e mais nada. Será que nós não temos se tornado essas pessoas? Que a orientação de Deus para nós é indiferente? Uma vida de oração, a gente consegue viver sem. Um dia, 2, 3, uma semana, sem nem tocar na Bíblia. Toca na Bíblia, olhe lá quando você vem para a igreja, quando não esquece de trazer a Bíblia, porque existe aqueles que nem Bíblia traz. Tem Bíblia, mas não traz. Seria o contato que ele teria com a palavra de Deus, e até isso ele esqueceu. Ela esqueceu. Ou seja, ele crê em Deus, ele diz: eu tenho fé no meu coração em Deus, eu acredito em Deus, mas vive sem Deus. As coisas de Deus para ele são indiferentes. Enquanto ele está respirando e as coisas estão acontecendo, e ele está vivendo, ele está indo. Esse é o morno. Esse é o morno. É o chamado tanto faz. Se passar uma semana sem orar, não tem problema. Se passar uma semana sem ler a Bíblia, também não tem problema. Se não der para ir para a igreja, também não tem problema. Não, na outra semana eu vou. Aí passa 2 semanas, não deu essa semana, a outra eu vou. Não faz muita diferença para você. Não está fazendo diferença. Esse é o morno. Só que existe um perigo muito grande que acontece quando você se torna morno. Por quê, pastor? Toda pessoa morna tem uma visão deturpada de si mesmo, uma visão completamente enganosa de si mesmo. Veja, essa carta é para uma igreja chamada Laodiceia, que o Espírito Santo havia mandado o recado. Era uma igreja que já estava morna, e olha a visão de quem está morno. Preste atenção. Verso 17. Como dizes, olha o que esse povo morno diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho o quê? Falta. Vamos ler de novo? Verso 17. Como dizes, rico sou,
e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Para um pouquinho por aí, não vamos ler ainda o restante do verso. Essa é a visão que a pessoa tem de si mesma. Se tiver dinheiro no bolso, se ela achar que não está faltando nada, vida que segue. Ela vai continuar vivendo sem ler Bíblia, ela vai continuar vivendo sem... não preciso ir para a igreja, eu buscar Deus em casa, mas não busca em casa também. Isso é só um pretexto. Eu vou buscar em casa, não busca. As pessoas quentes, que estão fervendo na presença de Deus, quando não vêm ao culto na igreja, certamente em casa estão buscando esse alimento. Vão assistir o missionário, vão assistir o pastor Jaime, pastor Jamil, vai ouvir uma pregação. As pessoas quentes vão fazer isso, porque elas querem a palavra, elas não vivem sem a palavra. Mas o morno não. Se ele não vier para a igreja, você não vai ver ele também buscando uma pregação para ele se alimentar. Não, você não vai ver ele fazendo isso. Você não vai ver ele dobrando o joelho, dizendo: olha, não deu para ir para a igreja hoje, mas vou dobrar meu joelho aqui, eu vou fazer minha busca, porque hoje é dia de buscar. Você não vê ele fazendo isso. O fato dele dizer busco a Deus em casa é só um pretexto. É só um pretexto. Porque na cabeça dele, na cabeça dela, enquanto ele achar que está rico, enquanto achar que não falta nada, assim ele vai continuando a viver. Ou seja, ele não percebe que está morno enquanto houver supridas as suas necessidades. Toma cuidado, porque às vezes isso acontece com a gente. O fato das coisas estarem fluindo, a gente acha que está tudo bem. Aí a gente diz: o importante é crer em Deus. Está vendo? Não preciso buscar, não preciso ficar lendo Bíblia toda hora. Para que isso? Não precisa. Está vendo como é que eu estou? Você está tendo uma visão completamente errada de quem você é. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer é a pessoa estar morna e tentar dizer como ela está, declarar quem ela é. Irmão, nós não temos essa capacidade. O máximo que dá para fazer é você ser sincero, mas só que até a nossa sinceridade ela é deturpada quando você não é iluminado por Deus. Porque muitos de nós às vezes vamos nos basear, nos comparar com quem está pior que a gente. Você já percebeu que tem gente que é assim? Para ele se sentir melhor, ele se compara sempre com quem está pior que ele. Eu não vou na igreja, mas pelo menos eu leio a Bíblia. Tem gente que não lê. Ele precisa se sentir melhor, mas sempre se baseando com pessoas que estão abaixo dele. É a visão de quem está morto. Ele precisa de alguma forma afagar o seu ego. Ele precisa aplacar um pouco da culpa ou da vergonha do que deveria estar fazendo e não está fazendo. Cuidado para você não ter uma visão errada de você mesmo. Pastor, mas visão errada? Ele achava que ele estava rico, ele achava que estava enriquecido em tudo e não faltava nada. Mas olha a verdade, presta atenção, leia você também. Verso 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, abre parênteses aí, né? E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e o que mais, pessoal? E nu, fecha o parênteses. Na visão dele, ele está bem, ele está tranquilo. Não precisa desse negócio de ser uma pessoa quente, fervendo, não precisa. Na cabeça dele ele está bem porque não tem falta de nada. Mas a realidade, e essa realidade a gente só enxerga quando nós temos contato com as coisas de Deus. A realidade é outra. Não sabes que és um miserável, um desgraçado, cego, pobre e nu. Essa é a realidade. Mas pastor, por que ele se vê desse jeito? Ele está cego, está escrito aí. Eu nunca vi um cego chegar na frente do espelho e falar: deixa eu me ajeitar aqui. Eu estou bonitão hoje. O cara é cego, ele vai se olhar no espelho? Não se olha no espelho, ele é cego.
Não tem como ele perceber se está bem ou não está. Assim é a situação de muitas pessoas que querem se olhar no espelho, mas estão cegas. Você quer dizer como você está quando você não tem a capacidade. Você só vai enxergar quem você está quando a luz de Deus, que é a palavra, começar a iluminar você. Irmão, eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu achei que eu era uma coisa que eu não era. Eu não ia para a igreja, não era crente, não era nada. Eu era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, então eu pensava, não, Deus é comigo, não faço mal para ninguém, eu vou morar no céu. Tem gente pior do que eu, a velha comparação. Tem gente pior do que eu, então está tranquilo. Eu vou morar no céu, estou tranquilo. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, você fala, Jesus do céu, eu estou perdido e não sabia. Ainda bem que o Senhor, pela tua palavra, abriu meus olhos, senão eu estava dentro d'água. Toda pessoa morna tem uma visão errada de si mesmo. Toda pessoa morna acha que está bem quando não está. Acha que está rico quando está pobre. Acha que está enxergando quando está cego. Não está escrito aí que ele era cego? É um miserável, desgraçado, pobre, cego. Toda pessoa morna acha que está enxergando tudo, acha que está certa, acha que vê as coisas, acha que está bem vestido, quando na verdade está nu. Isso aqui em todos os âmbitos. Não é só nu espiritualmente não, até na vestimenta. Uma pessoa cega, uma pessoa morna, ela não consegue nem identificar e nem ver maldade na roupa, mas devassa, não consegue ver. Não consegue, está mostrando, está um shortinho desse tamanho aqui, mostrando quase a popa. Não, mas normal, normal. Está morno tem visão errada das coisas. Está quase nu, mas não percebe, está a barriguinha de fora, decote lá no umbigo. Não. Nunca me esqueci de uma moça, obreira, hoje não está mais. Porque pessoas mornas acabam, se não despertarem, acabam caindo, saindo do caminho de Cristo. Eu lembro que um pastor falou assim para mim, olha só, pastor Júlio, olha a roupa que a pessoa vai no casamento. Aí eu fui indagar, eu falei, irmã, você é uma obreira, olha a vestimenta, ainda que não fosse, você é temente a Deus, esse tipo de roupa não vai. Irmão, aqueles vestidos que corta assim, para quando a mulher anda, mostra a perna toda de fora, um decote daquele jeito, transparente, só tampando só o seio. Aí o pastor falou com ela, irmã, isso aqui não está certo, irmã. Ela, não, pastor, não tem nada a ver não, é uma festa de casamento. Aí ele falou, uma festa de casamento, então permite você viver assim, então a tua crença, a sua obediência à palavra, deixa de lado agora. Não, pastor, não estou vendo nada de mal não. Tá bom, irmão, você está certo, eu estou errado. Quando a pessoa está morna, ela vê tudo errado, enxerga tudo errado. Você tem que tomar cuidado, porque se você estiver morno, você vai começar a enxergar as coisas erradas, você vai estar cego, você vai estar pobre achando que está rico, achando que está na vantagem, quando você não está. Está achando que a tua família está bem quando não está. Quando não está. A nossa família está bem quando a salvação alcançou a nossa casa. Se a salvação não visitou a nossa casa, a nossa família não está bem não. Não estará bem. É só você lembrar do rico e do Lázaro. O rico morre, vai para o inferno. Lázaro morre e vai para o céu. E aí eu preciso até ressaltar aqui que tem gente que às vezes entende a coisa errada, acha que o céu é para os pobres. Para com isso, não tem nada a ver. Não, se eu for pobre, aí eu vou para o céu. O rico que não entra no céu. Não, você está entendendo a coisa errada. O Lázaro, ele tinha um entendimento da palavra, infelizmente, não o suficiente para poder viver uma prosperidade, mas suficiente para poder morar no céu. Assim é a história de muitas pessoas. Tem gente que está na igreja, quando morrer vai morar no céu,
mas tem pouco entendimento sobre cura, e passou a vida inteira doente, mesmo estando dentro da igreja, mesmo vendo pessoas sendo curadas. Mas o fato dela não se aprofundar, não buscar de Deus, Deus fala comigo, qual é o meu caso, o que o Senhor quer falar ao meu coração, o que eu preciso fazer, eu preciso alcançar a tua bênção, eu quero ser curado também. O fato dela não ter essa garra, essa gama de querer buscar isso da parte de Deus, ela fica doente. Tem gente dentro da igreja que é a mesma coisa financeiramente, tem fé para ser salvo, porém passa uma vida inteira com dificuldade financeira, porque precisava buscar de Deus. Deus, o que eu preciso fazer? Onde eu preciso me organizar? Aonde eu preciso me acertar aqui, meu Deus? Por que eu estou todo endividado? Jesus, abre os meus olhos. Será que eu sou muito consumista? Ou seja, se buscasse, Deus apontaria, ela não passaria esse perrengue. Então tem algumas pessoas que têm fé para ser salvos, mas está faltando fé e entendimento para alcançar a bênção em outras áreas da sua vida. Era o caso de Lázaro. Ele tinha conhecimento da salvação, entendimento suficiente que o fez ser salvo, tanto que quando ele morre, ele vai para o céu. Em contrapartida, o rico está no inferno, e o desespero do rico é grande, porque ele fala assim, pede para Lázaro molhar o dedo lá na água, e pingar de lá para cá, para cair na minha boca, mas não tem como, é um abismo, daqui para lá não tem como. Então pede pelo menos para alguém pregar lá para a minha família, para eles não virem para onde eu estou aqui. Eu digo que a minha família está bem quando a salvação alcança a minha casa. Quando não está, quando a minha família não tem salvação, eu tenho que estar preocupado. Eu deveria estar preocupado. Os antigos já diziam, para morrer basta estar o quê? E a Bíblia Sagrada diz que depois da morte vem o juízo. Não tem purgatório. Não, depois que eu morrer aqui vai dar tudo certo, porque aí eu vou passar por um processo de purificação e tal. Deus vai analisar a minha conduta toda, e aí por fim Ele vai ver que eu tenho direito ao céu. Não. Depois da morte é o juízo. Quem morre com Cristo fica com Cristo, quem morre sem Cristo fica sem Cristo. O texto de Eclesiastes, trazendo ali uma alegoria sobre isso, ele fala, para o lado que a árvore cair, ela ficará. Se ela cair para o norte, ela fica no norte. Se ela cair para o sul, ela fica para o sul. Representando, se você morrer com Cristo, vai para o céu. Se morrer sem Cristo, vai para o inferno. Acabou, não tem o que fazer. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa começar a buscar. Mas se você tiver mono, para você está bom. Está tudo tranquilo. Você consegue se acomodar com muitas situações. O fato da nossa família não estar na igreja, para nós não é um problema. O fato da nossa família não conhecer Cristo, mas tem bênção para contar na vida deles, porque a gente ora para a gente, está tudo ok. Não, pastor, graças a Deus minha família não é salva não, mas eu venho e faço campanha aqui na igreja, propósito na igreja, e graças a Deus a porta se abriu lá para eles, pastor. Graças a Deus, está tudo uma bênção. Graças a Deus, pastor, eu fiz a oração e fulano foi curado. Graças a Deus, pastor. Está na hora da gente começar a orar e pedir para Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor salve a minha casa. Mas se eu estiver morno, a minha visão vai dizer, está tudo bem. Eu vou ter uma visão errada das coisas. Uma visão errada daquilo que é real. Era o que estava acontecendo com esse povo. A mornidão faz com que você perca a visão correta das coisas. Faz você abraçar as coisas erradas como se tivessem certas. Abraça aquilo que é anormal como se fosse normal. Não, mas eu não vejo maldade. Esse é o problema, eu não vejo, mas você está cego. Você está cego, como é que você vai ver? Não vai ter como ver mesmo não. Um dia eu fui criticado porque eu não dou carona para mulher. Se eu estiver sozinho, não dou carona para mulher. Se a minha esposa estiver dentro do carro, tranquilo, eu te dou carona. Se estiver indo para o mesmo lado que você, não vejo mal nenhum. Mas se eu estiver sozinho, irmão, não espere eu carregar você. Me desculpa.
Porque até explicar que focinho de porco não é tomada, a vaca já foi para onde? Foi para o brejo. Porque, irmão, sempre tem aquele esperando só uma pontinha para poder lhe apontar o dedo. Só um pouquinho, um vacilo teu para a pessoa falar: olha lá, tá vendo? Eu vi o pastor Júlio andando com a irmã, e para cima e para baixo, dando mó rolê. Eu só levei a irmã para o destino dela. Deixa ela na porta da casa dela, já sai voado. Para não pensar, rapaz, ficou meia hora aí dentro, fazendo o que? Não sei. Mas quando eu estou morno, eu não vejo maldade em nada. Nada, não. Entra aí, irmã, bora, vamos dar um rolezinho nós dois aqui. E entra aí a irmãzinha, sem noção. Entra aqui, vem tomar um cafezinho. O irmãozinho entra lá dentro da casa da irmã, a irmã sozinha, casado, o marido trabalhando. O irmão entrou na casa da irmã sozinha. Os vizinhos só. Aí as perseguições começam. Aí você fala: meu Deus, eu não entendo por quê. Por que eu estou passando por isso? Porque você está morno, você não enxerga as coisas. Como é que eu entro dentro da casa de uma mulher casada e ela estando sozinha lá dentro? De jeito nenhum. Eu até brinco com as pessoas: em última instância, se você me visse carregando uma outra mulher no meu carro, eu estando sozinho, irmão, você pode ter certeza, os 4 vidros abertos, porta-mala aberto, capô aberto, a irmãzinha lá, se pudesse colocá-la no porta-mala, ela estaria lá, para ninguém falar: ele está passeando com a irmã, olha lá. Não, quando vê ela dentro do porta-mala, eu falo: não, ele está levando ela para casa mesmo, está no porta-mala. Se fosse esse o caso, era isso que iria acontecer. Mas geralmente é assim, para fugir. Porque eu não estou morno, não. Eu estou vendo as coisas. Então a gente precisa despertar. Cuidado, porque se você está vendo coisa boa em coisa ruim, você está morno. Sansão foi desse jeito, irmão. O cara já estava frio nas coisas de Deus. Ele já não estava nem respeitando mais a aliança que ele tinha com Deus, porque ele tinha um voto de nazireado. Sansão era nazireu, ele tinha coisas que ele não podia fazer por causa dessa aliança que ele tinha com Deus. Aquela força descomunal vinha do próprio Deus, por causa dessa aliança que ele tinha com Deus. Não é dos cabelos, o cabelo faz parte, que compunha tudo que ele poderia fazer e não fazer. No caso do cabelo, ele não poderia cortar, ele também não poderia beber bebida forte, não poderia se prostituir, ele não poderia fazer essas coisas, não poderia tocar em coisa morta. Nada disso ele poderia. Mas você vai vendo que o Sansão já estava meio frio, meio morno. Eu posso até dizer assim, porque morno é alguém que conhece, que entende, tem fé em Deus, mas já não começa a viver sem Deus, sem a palavra de Deus, sem direção de Deus. Foi o que Sansão começou a fazer. Ele foi quebrando, irmão. Cada coisinha que Deus falou que não era para ele fazer, ele foi fazendo. Não é para tocar em coisa morta, ele fez. Não é para se prostituir, ele descia e se prostituía. No meio dos inimigos ainda. Não é para tocar em coisa morta, ele tocou. Enfim, tudo que não era para fazer, Sansão fez. Até que por fim, a única coisa que ainda mantinha a sua aliança com Deus era o cabelo, porque o resto ele já tinha quebrado todos os conceitos. Quando quebra, tem o último conceito, que era o corte de cabelo, que não podia cortar. Aí completamente a força se foi. Tem gente que não entendeu. A nossa força vem da nossa aliança com Deus. Você está tanto tempo na igreja e não entendeu isso ainda. A tua força vem do seu compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, você não vai ter força também. E o morno não percebe isso. Uma pessoa morna não percebe que a força dela vem da aliança, do compromisso que ela tem com as coisas de Deus. Por isso essa visão tão deturpada. E aí, o texto segue dizendo assim, verso 18. Só que Deus não deixa o povo sem direção, não. Deus está vendo o povo morno, mas Deus dá direção para o povo despertar, acordar. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então para um pouquinho por aí. O que Deus está falando? Ele está falando assim, ó, a verdadeira riqueza você encontra em mim.
Ele mandou comprar o ouro de quem, pessoal? De mim. Olha aí, leia de novo. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. Você está precisando se enriquecer? Busque de Deus. Às vezes nós estamos buscando em outra fonte. Deus deixou bem claro para esse povo de Laodiceia: você tem que comprar de mim. A bênção vem de mim. Aí você quer enriquecer, não importa a maneira que você vai enriquecer, aí você mente, você engana, passa a perna em todo mundo, para você ter uma lucratividade maior. Quer dizer, tudo que Deus não aprova, está lá você fazendo. O importante é você enriquecer. E Deus está falando: não. Você quer enriquecer? Busque de mim. Esse ouro, eu tenho ouro para dar para você, riqueza para dar para você. Você não precisa buscar de maneira ilícita. Não precisa. Busque de maneira honesta comigo, que eu lhe dou. Eu lhe dou. Você quer enriquecer, eu te enriqueço. Eu lembrei aqui de Davi. Quando Davi havia pecado, Deus havia falado assim para ele: se tudo que eu te dei ainda fosse pouco, se você pedisse eu daria mais. Você não precisa ter feito o que você fez. Você queria mais uma mulher? Eu lhe daria. Mas para que destruir o casamento de alguém? Para que mandar matar o cara? Você está doido? Está pouco dinheiro? Eu te dou mais, mas não se corrompa. Não pega o que não é teu. Está com necessidade? Não roube. Eu te dou a condição, me busca que eu te dou. Mas não faça isso. Não pega o que não é teu. Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus falou: eu quero que você faça isso de mim. Está precisando de dinheiro? Quer enriquecer de verdade? Porque você acha que está rico, mas você não está. Mas se você quiser realmente isso, busque de mim. Que mais? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Deus deixou bem claro: você está nu e nem percebeu. Mas você tem que buscar de mim, para você se vestir, para não expor a tua vergonha. Irmão, e o que tem de cristão passando vergonha não é brincadeira. O que tem de cristão passando vergonha não é brincadeira. O que tem de cristão às vezes sendo apontado o dedo, falando: ei, tu fez isso aqui. Não, fez sim. Não fiz não. Vou te provar que tu fez aqui, ó. E a pessoa não sabe nem onde enfiar a cara. Não sabe nem onde enfiar a cara. Passou vergonha. Você está me devendo? Não, estou não. Está devendo sim. Está aqui, ó. Está passando vergonha. Você tem que começar a buscar de Deus. Deus, estou passando vergonha porque eu estou morno. Eu estou achando que eu estou uma coisa e eu não estou. E por fim, e diz assim: e que unja, finalzinho do verso 18, e que unja os olhos com colírio, para o que, pessoal? Para você conseguir enxergar, porque você não está vendo as coisas direito. Tem pessoas que estão nessa situação, não estão enxergando. Não estão. Já contei para você a história de um rapaz que tinha adulterado contra a sua esposa, estava vivendo uma miséria tremenda. E eu vou dizer para você, irmão, todo aquele que adultera vai chegar a pedir um bocado de pão. É só questão de tempo. O diabo vai dando corda. Mas toda pessoa que adultera, ela passa dificuldade financeira. Pode observar, analisa quem já traiu. Olha a vida financeira dele, você vai ver. É só uma questão de tempo. No começo ele fica bem. O diabo precisa enganar a pessoa, precisa fortificar a ideia de que mesmo estando errado, as coisas deram certo. O diabo precisa fortalecer isso na pessoa, para que ela não se arrependa. Para que lá na frente, quando ele puxar o tapete, aí a queda é certa. Irmão, eu prego o evangelho já faz um bom tempo. E toda vez que eu atendo alguém que já caiu nesse erro, está em dificuldade financeira. Está em dificuldade financeira. Ficou bem durante um bom tempo, mas daqui a pouco, quando começa a cair, irmão, não levanta não. Se não houver um arrependimento sincero, não levanta.
E ainda mais se for um caso da pessoa não confessar. Está lá enganando a esposa esse tempo todinho. Enganando o esposo esse tempo todinho. Vai piorar a situação ainda mais. E Deus está falando, eu te dou colírio. Eu abro os teus olhos. Ele usou o termo colírio, mas a ideia é abrir a tua visão. Para você enxergar, porque você está completamente enxergando errado. A realidade é essa e você está achando que está enriquecido, que não tem falta de nada. Aí é a hora que eu preciso apontar para você. Quem é que está dando colírio, pessoal? Quem é que está dando colírio? Então quem abre os meus olhos é quem? Ninguém mais abre os teus olhos. Então se você quiser ter olhos abertos de verdade, quem vai abrir seus olhos é Deus. Como? Na palavra. É na palavra. Então não adianta a pessoa falar, não, eu estou enxergando tudo. Se não foi Deus que abriu teus olhos, irmão, você não está enxergando é nada. Se não foi Deus que abriu teus olhos, você não enxerga nada. Por isso o conselho de Deus para esse povo que estava morno foi, estou dando a vocês uma saída. Vocês não precisam continuar do jeito que estão. Comece a buscar de mim a riqueza. Comece a buscar de mim para me tirar você dessa vergonha. Comece a buscar de mim para que eu abra os teus olhos. Essa é a saída para quem está morno. É começar a buscar de Deus. Que mais? Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto o que, pessoal? Quanto amo. Esse ser aí com acento circunflexo significa seja. Seja, pois, zeloso. E faça o que, pessoal? O caminho para quem está morno é o arrependimento. Se você está se sentindo morno, pastor, essa mensagem é toda para mim, eu estou desse jeito. Eu tenho fé em Deus, mas eu consigo viver sem Deus, sem as coisas de Deus, sem ler Bíblia, sem orar. Eu acho que eu não preciso disso. Sem precisar ir para a igreja. Eu acho que eu consigo viver sem isso. Você está morno. Fé em Deus, vivendo sem Deus. Fé em Deus, mas sem ter Deus do seu lado. É que nem eu vejo esses namoros de internet. Como é que você está, irmão? Eu estou namorando. Cadê seu namorado? Não, ela mora em outro estado. Como é que você conversa com ela? Pela internet. Eu falei, esse negócio está estranho. Você não consegue nem olhar nos olhos. Não, a gente faz chamada de vídeo. Irmão, o negócio é olho no olho. É convivência. Não dá para namorar com quem está longe, não. Não dá para saber. Na internet todo mundo cria a imagem que quiser. Tem um chamado fake. A pessoa cria lá uma página na internet, um Facebook falso, coloca uma foto que não é a dela, com medo das pessoas falando, não, se eu colocasse a minha foto, eu pensei que você ia me achar feio, feia, então eu coloquei a foto de outra pessoa e tal. Aí no meio da conversa eu percebi que você iria me aceitar como eu sou. Aí mostrou a verdadeira foto. Pronto, o príncipe virou um sapo, a princesa só Jesus. É uns negócios esquisitos. E Deus está falando, olha, você está todo cego, cara. Que conversa torta é essa? O caminho é arrependimento. Eu estou usando esse exemplo de namorar pela internet, porque tem gente que acha que dá para fazer isso com Deus também. Dá para ter fé em Deus sem andar no caminho dele, sem respeitar a palavra dele, sem buscar ele, sem nada. Não dá. Namoro de internet não vinga. Nos filmes tudo dá certo. Seriado sempre dá certo essas coisas. Mas na vida real, o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Se a pessoa olhando no olho, conversando, convivendo, dá ruim. Imagine pela internet, irmão. Mas a pessoa está cega. Ela acha que o caso dela é diferente. Ela quer sempre ser a exceção da história. Sempre quer ser a exceção. Aí quer namorar com pessoa do mundo.
Dizem, não, mas o meu caso é diferente. Não, você não é a exceção. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Namora com pessoa de Deus. Busca uma pessoa de Deus para você. Tem gente que se pudesse voltar atrás, voltaria. Ô pastor, eu casei com uma pessoa que não é de Deus. Ô pastor, ô lamentação. Se eu puder voltar atrás, eu voltaria. Pois é, mas não dá. Agora casou, está casado, já era. E eu fico vendo uma geração que quer se envolver com gente que não é de Deus. Não, mas eu vou converter ele. Você não vai não. Você já está morno. Pessoa morna não converte ninguém. Tem que se arrepender. E tudo isso no verso 20 Deus está falando. Sabe por que eu estou falando tudo isso aqui? Por quê? Verso 20. Eis que eu estou o quê? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa mensagem todinha aqui, sabe o que é isso? É Jesus batendo na porta. Ó. Se alguém ouviu a voz dele aqui hoje, deixa ele entrar. Se no meio dessa pregação todinha você conseguiu perceber Jesus falando com você, então deixa ele entrar aí. Deixa ele entrar, se arrependa. Vá diante dele, confesse seus pecados. Peça perdão por ter vivido uma vida morna. E fala para ele, me ajuda a ser uma pessoa quente. Me ajuda a viver uma vida que eu não consiga viver sem a sua palavra. Eu precise da sua palavra. Me ajuda a viver uma vida onde eu não consiga passar um dia sequer sem falar com o Senhor. Eu estou falando de falar, não estou falando de pedir, estou falando de comunhão. Porque imagina o tratamento de um filho com o pai, onde o filho só vem para o pai: ei pai, tem dinheiro aí? Tem não, meu filho. Tá bom, tchau. No outro dia o filho vem falar com o pai, mas é todo dia a mesma coisa. E aí, tem alguma coisa para comer aí? Não, filho, já almocei. Não, então tá bom. No outro dia, e aí pai, eu queria sair para tal lugar, tem um dinheiro para me dar aí? Não tem não. Você acha que isso é relacionamento? Você acha que esse relacionamento vai vingar alguma coisa? Tem gente que quer fazer assim com Deus. Toda vez que entra na presença de Deus, ele sempre pedindo alguma coisa. Terminou a petição, some. Deus não consegue nem tratar com ela. Não é aquele negócio. Meu Deus, eu estou aqui porque eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Deus, eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero ter vida com Deus. Eu quero aprender a te ouvir, porque eu não consigo às vezes. Eu tenho dificuldade às vezes de te ouvir. Me ajuda a te ouvir, me ajuda a ter um coração que se quebranta, que se arrepende. Me ajuda a ter compromisso com o Senhor. São esses tipos de orações que te ajudaria muito, mas às vezes a gente nem faz esse tipo de oração. Conseguimos deitar a cabeça no travesseiro e nem rever como é que foi o nosso dia, se agradamos a Deus ou não. Eu tenho um costume comigo, irmão, toda vez quando eu vou dormir, eu sempre deito a cabeça no travesseiro e fico pensando como é que foi meu dia. Se eu consegui agradar a Deus, se eu decepcionei Deus. E vou falar para você, tem dia que eu durmo feliz, falo: Jesus, obrigado, hoje o dia foi uma bênção, consegui te agradar em tudo, deu tudo certo hoje, consegui abençoar alguém, consegui te agradar, foi bênção. Mas tem dia que eu vou dormir e eu falo: Jesus, tem misericórdia, hoje não deu certo. Aquilo lá não era para mim ter agido daquela forma, deveria ter agido assim. Tem misericórdia, Jesus, me ajuda a acertar. Oh meu Deus, aquela palavra que eu dei não era para ter falado aquilo. Eu fui estúpido, fui um pouco grosso. Oh Jesus, tem misericórdia. Não posso tratar as pessoas assim. Oh Jesus, se de repente eu fui ríspido com a minha esposa, oh Jesus, eu respondi minha esposa mal. É uma pessoa que está do meu lado todo dia lutando junto comigo. Como é que eu vou tratar mal? Não posso. Oh Jesus, tem misericórdia. Me ajuda a amar minha esposa e cuidar dela como um vaso mais frágil. Eu sou preparado para aguentar o que for, mas ela não, ela é o vaso mais frágil. Tem dia que eu vou dormir, eu tenho que ficar revendo meu conceito e pedindo ajuda para ele. Isso é comunhão. Mas ele já sabe, pastor, mas eu estou pedindo ajuda. Eu sei que ele já sabe. A oração
não é apresentar a Ele o que Ele não sabe, porque Ele sabe de tudo. A oração é essa comunhão e esse apelo pedindo a Ele para que Ele transforme você. Aprenda a fazer isso, porque Ele está à porta, Ele está batendo. Está na hora de sair dessa mornidão e começar a pedir para Deus aquecer teu coração, aquecer a sua vida com Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu quero orar com você, sentado mesmo. Curva a cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo, nos mude por completo, nos transforme por completo, Espírito Santo. Nós precisamos tanto do Senhor. Existem pessoas hoje aqui abrindo o coração diante do Senhor. Existem pessoas que hoje conseguiram ouvir a sua voz. Isso significa que essa pessoa está prestes a abrir o coração. Eis que eu estou à porta e bato, disse o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Meu Deus, há quanto tempo a gente tem se enganado, Pai. Tem sido até difícil encarar a nós mesmos. Há uma dificuldade, às vezes, até de ser sincero conosco mesmo, com nós mesmos. Porque nós percebemos que não estamos tão bem como deveríamos. E às vezes, para muitos, a saída foi fechar os olhos para os erros, para as falhas, e tentar acreditar: rico sou, enriquecido estou, e não tenho falta de nada. Dizer assim representa que a pessoa tentou fechar os olhos para a realidade. Nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti e não esconder mais nada de Ti, Senhor. Pedir ao Senhor que entre em nossas vidas. Hoje não esconderemos nada, nos arrependeremos, não colocaremos desculpas, pelo contrário, aceitaremos de bom grado a Tua palavra e recomeçaremos. Porque essa carta que veio ao povo de Laodiceia não foi para condenar esse povo, foi para mostrar uma saída. Essa palavra de hoje não é para condenar essa pessoa, é para mostrar uma saída. Então ajuda o Teu povo, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, eu tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que Te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de Ti. Mas estou de volta pra Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo
me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, sou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a sua voz como sempre ouvi. Amar sua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Espírito Santo, nos ajude a voltar ao tempo da inocência, ao tempo onde nós consigamos ouvir a sua voz. Ah, Jesus, a tua palavra nos chama para renovo. O pastor Jaime orava pela manhã e ele dizia: Deus nos renova, nos renova. E essa palavra é para trazer renovo a este coração que estava angustiado justamente por estar vivendo uma vida aquém. Esse coração que estava vivendo uma vida, meu Deus, triste, distante de Deus. Mas hoje o nosso Deus bateu a porta do nosso coração e nós decidimos abrir a porta e permitir que Ele entre e nos ajude, nos faça enxergar, nos faça mudar, mediante ao nosso arrependimento, que Ele trabalhe em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir a Jesus bem forte, pessoal. Quem entendeu a mensagem, diga amém, Jesus. Que o Espírito Santo fale mais com você.